Muito bom dia para você, bora começar mais um dia com muitas informações de Fluminense aqui no canal do Leste. Uma excelente terça-feira para todo mundo. Hoje o técnico Mano Menezes comanda mais um dia de treinamento no CT Carlos Castilho e ele vai começar a definir de fato o time titular para o Fla-Flu da próxima quinta-feira. Restam duas atividades, hoje e amanhã, às 2 pela manhã, e o técnico ainda tem dúvidas para esse jogo. Inclusive, na atividade de ontem, o Mano Menezes falou isso aí antes de iniciar o treino. Começamos a pensar semana clássico, né? Na quinta-feira. Recuperamos bem, estamos bem, todos bem. Tá? Então vamos trabalhar esses 3 dias muito voltados para todos. Todos sabemos da importância, nem precisamos falar da grandeza, mas da importância. Tá? Vamos estar preparados para fazer um grande clássico e é o que nós vamos estar. Tá bom? Bom treino a todos. Bom, a gente tem a dúvida ainda do Thiago Silva, né? Ontem ele não apareceu nas fotos divulgadas pelo clube, ou seja, isso não é um bom sinal. No final de semana eu até informei aqui para vocês que a recuperação do Thiago ela não evoluiu como o departamento médico e a comissão técnica projetava na semana passada, apesar de ele ter ido a campo ali na segunda-feira. Ontem ele não apareceu, mas enfim, é um jogador que se cuida muito, está bem fisicamente, e se ele tiver condições, alguma condição de jogar o clássico, imagino que ele vai jogar, mas vai depender do treino de hoje e amanhã, não tem jeito, a gente vai ter que esperar, porque se o Thiago Silva não participar, aí evidentemente ele não vai ser opção. Infelizmente, para mim, de todos é o pior possível desfalque para esse jogo. E aí fica a expectativa pela entrada de Ignacio, quem sabe. Ignacio recuperado, né? Tá um tempo sem jogar, então pode ser que o Mano não tenha confiança suficiente para mandá-lo a campo num jogo de tamanha exigência. Pode ser. Ontem o GE trouxe uma matéria de bastidores envolvendo ali o Ignacio, falando sobre características que transmitem muita confiança à comissão técnica, características do Ignacio que agradam muito ao Mano Menezes. A bola aérea, a estatura que ele tem para as bolas aéreas, que é algo, né, que o Fluminense vem sofrendo já há muito tempo, e também o fato dele ser uma liderança, um jogador que fala dentro de campo o tempo inteiro, que chama a atenção dos companheiros. São detalhes, características que agradam muito ao Mano. Infelizmente, o Ignacio teve problemas. Quando chegou, teve uma gripe, ficou fora, depois acabou tendo uma lesão. E essa lesão o tirou de combate nos últimos dias. Então, isso impediu, né, a sequência dele, e com isso ele não teve como pegar o ritmo ideal, mostrar que realmente ele tinha condições de ser titular. Então, quem sabe pode ser uma surpresa, talvez pode ser uma surpresa, mas se não der, as opções, Manuel, Antônio Carlos, são essas a que o Fluminense tem. A lateral esquerda, o Marcelo não joga, deve jogar o Diogo Barbosa. No ataque, outra grande dúvida, Marquinhos ou Lima, são jogadores que brigam por essa posição, já que Keno está suspenso e o Serna está lesionado. E aí, isso me fez pensar, antes de seguir aqui, galera, esquece não de deixar o like aqui depois, tá? Antes, depois, durante o vídeo, importante você, se você puder participar, indicar, compartilhar os conteúdos aqui do canal, tudo isso ajuda muito, né? Porque o YouTube ele vai reconhecendo, vai agregando valor e com isso vai recomendando aqui o canal do Leste para todo mundo. Então, se você puder deixar o seu like aí, fortalece demais. Bom, isso me fez pensar, raciocinando aqui, refletindo um pouco, como o Fluminense errou no planejamento para a temporada, na formação do elenco, como a gente já falou em muitas oportunidades aqui, mas também teve azar. Por quê? A gente vê esses desfalques, que agora, tudo bem, são jogadores importantes, né? E todo desfalque agora até o final do campeonato vai ter um peso, não tem jeito, porque o elenco é curto. E por que o elenco é curto? Porque ele não tem opções suficientes? Ele até tem. Mas são jogadores que não estão rendendo absolutamente nada e não estão sequer jogando. E eu falei que é um pouco de erro e um pouco de azar, porque, vejam bem, eu vou falar aqui de 3 jogadores que têm que estar, eles precisam estar na barca no final do ano. Barca pesada que vai partir do Fluminense no final de 2024, é o que a gente espera, é o mínimo, porque esse elenco vai ter que ser reformulado para o ano que vem. E o Fluminense vai ter que ter um índice de acerto muito relevante
para conseguir montar um time competitivo na temporada que vem para disputar o Mundial de Clubes, porque não vai ter dinheiro como teve, ou talvez não vai ter condições de investir como investiu nesses últimos 2 anos. Vamos lá. Jogadores que precisam estar nessa barca porque simplesmente não jogam e custam muito caro ao clube. Vamos começar por que para mim acabou sendo um erro de avaliação. Renato Augusto. Olha só os números do Renato Augusto pelo Fluminense. 314 minutos jogados. 12 jogos. 2 como titular. Minutos por partida, 28. Única atuação de destaque, de fato, foi quando ele entrou na final da Sul-Americana e acabou sofrendo aquele pênalti. Ali ele foi importante. O Renato é um jogador que eu sempre fui muito fã, falei isso na época, e eu acreditei que a chegada dele poderia ser boa, porque o Renato não chegaria para ser o titular do Fluminense. O titular do Fluminense era o Ganso. Então não chegaria para ser como opção de elenco. E ele, no ano anterior, ele já tinha sido importante para o Corinthians. Quando ele jogava, o Corinthians era um nada. E ele muitas vezes carregou o Corinthians nas costas. Falei, opa, como opção de elenco, pô, acho que esse cara, no mínimo por mais uma temporada, ele pode ajudar. E eu estava totalmente errado. Mas eu, como vocês, a gente não contrata, a gente não assina nada e a gente não tem as ferramentas que o departamento de scout tem, que a diretoria tem. A gente não tem essas ferramentas. Né? E, portanto, o que a gente pode julgar, ou o que a gente avalia, concorda e discorda, é quando a decisão ela já está tomada, ou seja, o jogador foi contratado. E a gente, naquele momento, avalia se foi bem, se foi uma boa, se foi ou não uma boa contratação, e na verdade é o tempo que vai dizer isso. E o tempo mostrou que foi uma contratação horrorosa, e repito, que tem um alto custo para o clube. A gente vai para o Gabriel Pires, que eu tinha visto qualidade nesse jogador no Botafogo. Eu achei que ele poderia agregar novamente. Porém, ressaltamos aqui, inclusive até no caso do Renato Augusto também, jogador que sofre lesões, jogador que passou muito tempo no departamento médico do Botafogo. Por falta de aviso não foi. E não deu outra. Né? Fez ali uma pós-graduação no departamento médico do Fluminense. Voltou e não teve mais oportunidades. O Gabriel Pires... Olha só o Gabriel Pires, a história do Gabriel Pires até aqui. Completou 3 meses sem ser relacionado no último dia 11 de outubro. Ele participou de 8 jogos com a camisa do Fluminense, sendo 7 sob o comando do Diniz e apenas uma com o Mano Menezes, que foi logo na estreia dele contra o Internacional. Foi o único jogo que ele entrou, foi naquela partida dele diante do Internacional. Tem contrato até 2025, final, com opção de renovação, tá? Com opção de renovação. Esse é o Gabriel Pires. Vamos falar de outro aqui, Terans. Esse eu classifico como azar. Porque o Terans, vamos falar a verdade, o Terans é um jogador que qualquer um que falasse no início do ano, pô, o Fluminense quer contratar o Terans. Não sei se seria unanimidade, mas muita gente gostaria de apostar ali no Terans. O que a gente discutiu na época foi valores. A gente discutiu isso, 14 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. A gente falou sobre isso. Não esperou acontecer para falar. Porém, é um jogador que fala, pô, ainda é um cara que tem uma boa idade, pode dar um retorno técnico interessante. Não sei se financeiramente talvez nunca vá devolver essa grana, mas pode ser interessante para elenco. Então, não dá para dizer. E a gente, assim, por mais que o cara não fosse bem, pô, ninguém iria imaginar um fiasco desse tamanho, o cara não conseguir sequer entrar em campo. Não jogar absolutamente nada, não demonstrar condições, porque o que passa a impressão é essa, não é só um treinador que não quis usar o Terans, são 2 treinadores. O Diniz, inclusive, na época, um ano antes, já tinha pedido a chegada do Terans. Então o cara pediu e não usou, pra gente ter a noção de que o cara realmente deve ser horroroso nos treinos, porque eu já tentei muitas vezes buscar informação sobre o Terans e não consegui nada de relevante que pudesse explicar isso. Terans não entra em campo pelo Fluminense há 3 meses e não fez 2 jogos completos nos últimos 6 meses. A última partida dele, dia 30 de junho, quando o Fluminense perdeu para o Grêmio lá em Caxias do Sul por 1-0. Dá para acrescentar mais uma coisa aqui. Só havia jogado 90 minutos na derrota para o Vitória, também por 1-0 no Maracanã. Atuou menos de 15 minutos nos jogos contra São Paulo, Sampaio Corrêa, Cruzeiro e Flamengo. Então, assim, são números assustadores
que, infelizmente, explicam também essa temporada bizarra do Fluminense, explicam a dificuldade que a gente está agora de encontrar substitutos, de encontrar jogadores que poderiam entrar agora no time e resolver esses problemas, os tantos problemas, ou pelo menos amenizar um pouco esses desfalques. E não tem. Aí vamos olhar para outro. Dá para citar mais aqui, John Kennedy. Mas aí não é outra questão, né? John Kennedy é uma questão à parte. Não dá para contar com o John Kennedy. Como é que você faz? Olha a quantidade de jogadores que poderiam ser úteis, a quantidade de jogadores que poderiam ser opções nesse momento importante, e aí a gente tem que recorrer sempre aos mesmos. Ao Lima, que tem jogado de segundo volante, de armador e de ponta, porque não tem opção. Aí não adianta chegar ao Lima e falar que o Lima é uma merda. Pô, imagina esses aqui que a gente citou. E se não fosse o Lima, a situação seria pior ainda. O Marquinhos não joga há muito tempo, voltou de lesão, também não joga. Então, assim, a situação é extremamente complexa, complicada, é na conta do chá até o final do ano. Esses jogadores precisam, quem está jogando, dar o máximo de si, cada um, lutando, brigando, porque é a única forma de, pelo menos, sobreviver. E quando eu falo sobreviver, é escapar da segunda divisão, para que no ano que vem o Fluminense possa reformular tudo, botar essa barca para ir embora e acertar. Vai precisar acertar muito mais do que errar para a gente ter um ano tranquilo e ter condições de brigar por alguma coisa. Mas, enfim, por enquanto, ainda é salvar 2024 e a tarefa vai ser árdua. Galera, tô colocando na tela aí para vocês, olha só essa super promoção aqui na Foot Fanatics, camisa Umbro do Fluminense, camisa de treino de goleiro, tá? De 2024. Olha só essa camisa. Achei muito bacana, bonita essa camisa aqui. Olha só a diferença de preço, de R$ 249,90 por R$ 179,90. Detalhe, como vocês já sabem, utilizando o cupom Jornada 10 você tem 10% de desconto. Pagou no Pix, vai ter mais 10%. Não tem nada igual ao Foot Fanatics, gente. Pelo amor de Deus, olha o preço que vai sair essa camisa. É muito barata. Então, mais uma promoção. Galera mandou aqui pra gente, ó, anunciem aí porque essa aqui tá de graça, e tá mesmo. Vai lá na Foot Fanatics, utilize o cupom Jornada 10 e aproveite mais essa oportunidade de ter essa camisa linda. Bom, para surpresa de absolutamente ninguém, o André já está encantando os torcedores do Wolverhampton, chamando a atenção de muita gente na Inglaterra, mesmo com muito pouco tempo. Olha só essa publicação aqui do Mundo da Premier League lá no Instagram, que viralizou. A torcida do Wolves está simplesmente encantada com os primeiros desempenhos do brasileiro André. Na rede social vizinha estão chamando de melhor jogador que já jogou pelo Wolves na Premier League. Aí tem esse comentário aqui, ó. André jogou apenas 126 minutos com a camisa do Wolves até agora e estou convencido de que ele pode acabar sendo o melhor jogador que já jogou por nós na Premier League. Olha só o tamanho disso. Gente, lembrando que o André chegou agora, assim, há muito pouco tempo. Ele não teve tempo para se adaptar. A gente lembra que ele chegou num dia, foi apresentar, no outro já estava jogando. Então ele já tem esses números aqui, uma chance criada de gol, 78 de 80, passes certos, ou seja, 98%, 6 de 6 de bolas longas certas, 2 dribles certos, enfim, 5 desarmes, 6 faltas sofridas, uma nota média aí de 7,15. E aí eles dizem aqui que não é à toa que o Guardiola ficou encantado com o André na disputa do Mundial de Clubes. É realmente um cara muito diferenciado, que faz uma falta absurda para o Fluminense, não precisa nem falar isso, né? A gente já sabia que seria assim, já imaginava que seria assim, mas o cara tá realmente arrebentando, mesmo um Wolves com muita dificuldade. O time tá fraco esse ano, tanto que o André jogou 2 jogos como titular, a equipe perdeu, mas ele se destacou, ainda assim ele jogou muito. É uma equipe que vai brigar, aparentemente, para não ser rebaixada na Premier League, e tomara que ele continue tendo esse sucesso, vá para um outro clube maior e com isso possa render ainda mais dinheiro para o Fluminense. Então é isso, galera, ficamos por aqui. Ao longo do dia a gente volta com muito mais informações nessa terça-feira aí, terça, quarta, dia importantes, de definições importantes para o Fla-Flu da próxima quinta-feira. O bicho volta a pegar no Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai buscar essa vitória tão importante diante do rival. Um abraço para vocês, tamo junto e até daqui a pouco.